Fala, galera da primeira série. Vamos gravar aí o plano de estudo do teste do segundo trimestre de vocês, ok? Os módulos correspondentes aí são os módulos 8, 9, 10 e 11. Show de bola? Vamos lá. Considere as informações abaixo apresentadas na tabela a seguir. Região sudeste do Brasil, previsão do tempo. Galera, olha só. Aqui a gente vai vendo uma evolução dessa previsão do tempo. Na quarta-feira, você tem um dia nublado. Um dia nublado, mas com uma probabilidade de chuva de 10 milímetros apenas. E aí, na quinta-feira, você observa que essa chuva acontece. Né? Você observa que a probabilidade de chuva se mantém a mesma, mas o volume de chuva aumenta e a temperatura baixa. Na sexta-feira, a temperatura abaixa mais ainda, a probabilidade de chuva diminui e o volume de chuva também diminui. E no sábado, essa chuva vai embora, tá? E a temperatura volta a subir. A partir dos seus conhecimentos sobre dinâmica climática, é correto afirmar que as mudanças do tempo descritas na tabela estão relacionadas. Galera, o que acontece? Para que ocorra a chuva e a queda de temperatura na região sudeste do Brasil, que é uma região tropical, a gente precisa de uma frente fria se encontrando com uma frente quente, tá? Então, vamos lá, guarda essa informação. Letra A. Ao aquecimento e ascensão vertical do ar que entra em contato com as camadas de ar frio da atmosfera. Sofre condensação e ocasionando a inversão térmica e, consequentemente, diminuição das temperaturas. Galera, esse fenômeno não é conhecido como inversão térmica, tá? A inversão térmica é um fenômeno que acontece, mas ela contribui para o aumento dos problemas respiratórios, torna o ar mais seco, é diferente, tá? Não tem nada a ver com a precipitação. Letra B. A formação de chuvas orográficas, resultantes do encontro de ventos úmidos vindos do oceano, com barreiras de ar quente e seco no Planalto Atlântico, diminuindo o índice de pluviosidade na região. Galera, não, as chuvas orográficas são aquelas chuvas de relevo, que encontram uma barreira física, não uma barreira climatológica, digamos assim. Tá? Então a B também está errada. C. Ao encontro da massa de ar tropical atlântica, quente e úmida, com a massa equatorial continental. Galera, massa tropical e massa equatorial são duas massas quentes. Para que ocorra a chuva, eu preciso de uma massa quente encontrada com uma massa fria, tá? Então também está errada. D. A ocorrência de uma frente fria caracterizada pelo encontro de uma massa diapolar com uma outra tropical, resultando em instabilidade atmosférica inicial com posterior estabilização e queda da temperatura. Galera, você vê que num primeiro momento há uma variação brusca de temperatura, tá? Você vê que de quarta para quinta-feira a temperatura cai consideravelmente, ok? Isso acontece devido ao encontro dessas frentes frias e a ocorrência de chuva também aumenta, ok? Depois que essa frente fria passa, a estabilidade atmosférica é mantida, tá bom? Então, a letra D é o nosso gabarito. Show de bola? Letra E. Ao efeito dos ventos alísios que sopram dos trópicos para o Equador e depois retornam aos trópicos contralísios, provocando neste movimento rápidas oscilações de características atmosféricas. Cara, os ventos eles são responsáveis por carregar as massas de umidade e as frentes frias, mas não são eles que atuam diretamente na ocorrência dessas chuvas ou não, tá? Então aí, questão número 1 é a letra D de dado. Show de bola? Vamos lá. 2. Durante o período de inverno, a massa de ar frio polar atlântico chega até a região norte do Brasil. Assinale a alternativa que contém corretamente a denominação local desse fenômeno. Galera, se eu tenho uma massa de ar polar chegando em uma área equatorial, uma área de massa equatorial, eu vou ter ali um encontro entre uma temperatura muito fria e uma temperatura muito quente, tá? Só que os níveis de umidade da região equatorial já são muito grandes, devido à floresta amazônica, né, devido à proximidade com o oceano. Então, nesse caso, as chuvas já acontecem constantemente. O que vai acontecer? Essas chuvas, a temperatura vai cair, essas chuvas vão ocorrer com uma intensidade menor, tá? Porém, vai acontecer o fenômeno que a gente chama de friagem, tá? Que é quando a gente consegue observar nessa região a queda da temperatura momentaneamente, tá? E a formação de pequenas camadas de umidade nas superfícies mais frias, né? É o que a gente conhece aqui como sereno,
né, aqui no Sudeste, popularmente. Tá? Então aí a única alternativa que fala sobre a friagem é a alternativa D de dado. Né? Estiagem é quando o nível de chuvas para, tá? Geada, quando você tem uma ocorrência de chuvas muito pequena, né, com um volume de chuva muito pequeno. Granizo, né, formação de gelo. Friagem, que é a nossa alternativa correta. E o El Niño, que é, na realidade, a chegada das frentes mais quentes na região norte e nordeste do Brasil. Tá? Então aí fica sendo a letra D de dado, nosso gabarito da questão 2. Show de bola? Questão 3. Atuação das massas de ar no Brasil, inverno e verão. Bom, no verão a gente percebe que a massa equatorial continental ela se movimenta para fora do continente, ela se movimenta em direção ao oceano, e a massa tropical continental e a massa tropical atlântica elas se movimentam para dentro do continente, elas se movimentam para dentro do Brasil. Já no inverno é o oposto, tá? As massas tropical continental, massa polar atlântica e a massa tropical atlântica, elas vão infiltrar com maior intensidade no interior brasileiro. Tá? Elas vão chegar até as regiões mais extremas, mais interiores do Brasil. E a massa equatorial continental não vai estar com tanta força. Tudo bem? Então vamos lá. Sobre a dinâmica das massas de ar que atuam no território brasileiro no inverno e no verão, conforme o mapa acima, assinale a proposição correta. A. A massa tropical continental, quente e úmida, tem como centro de origem o nordeste da Amazônia. Galera, massa tropical continental, tá aqui o centro de origem dela. Tudo bem? Ela fica próximo, ela fica no meio, na costa oeste do território brasileiro. Ela não fica na região da floresta amazônica. Aqui no mapa você consegue observar o centro dela. A massa equatorial continental é responsável pelo fenômeno conhecido como friagem na região norte. Galera, a massa que é responsável por isso é a massa polar atlântica, que chega até a área de massa equatorial e aí forma o fenômeno da friagem. C. A massa tropical atlântica quente e seca, já está errado. Massa tropical atlântica é quente e úmida, porque ela é formada sobre o oceano. Tudo bem? D de dado. Massa equatorial atlântica quente e úmida tem como centro origem o Atlântico Sul. Galera, a massa equatorial atlântica tem como origem o Atlântico Norte, ok? Não o Atlântico Sul. Então, por isso ela está errada. Letra E. Massa polar atlântica tem como centro de origem o Atlântico Sul. Essa massa de ar é responsável pela precipitação de neve durante o inverno nas regiões serranas dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Exatamente. Se você observar, a massa polar atlântica ela se forma aqui no extremo sul da América do Sul, ok? Então, a letra E é a nossa alternativa correta. Beleza? Vamos lá, galera. Questão número 4. Sobre o estudo dos climas no Brasil e suas características e ocorrências, quais afirmações são corretas? Número 1. A ocorrência dos climas no território brasileiro está relacionada a variáveis como fisionomia geográfica, a extensão territorial, a altitude e a dinâmica das correntes e massas de ar. Sim, está correta, ok? Porque o Brasil, a variação térmica do Brasil, ela depende de todos esses fatores. Do tamanho do território, da dinâmica das massas de ar que circulam pelo território brasileiro o ano inteiro, ok? Enfim, a número 1 está correta. 2. O clima equatorial ocorre na região amazônica e está sob a ação da massa de ar equatorial continental, com características de ar quente e geralmente úmido. Galera, se você olhar o clima equatorial, ele realmente faz parte da região amazônica, aquele clima que você tem altas temperaturas e altos índices de pluviosidade o ano inteiro, ok? E ele é que é o responsável, a massa de ar equatorial continental, ela é responsável, né, por dominar essa região e por manter essa temperatura mais alta e essa precipitação também grande, tudo bem? Então a número 2 também está correta. 3. O clima subtropical é influenciado pela massa polar atlântica, que determina a temperatura média em torno de 18 graus e chuvas bem distribuídas anualmente. Galera, está correto também, tá? A massa polar atlântica é aquela que é formada no extremo sul, né, da América do Sul, e ela é responsável pela organização das chuvas no território nacional. Ela é responsável por fazer com que todo o território nacional ocorra chuvas em determinadas épocas do ano. Em cada época do ano que ela vai passando por uma região, ela vai entrando em choque com massas mais quentes e formando massas de umidade. Então, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Vamos ver a 4.
O clima tropical caracteriza-se por elevadas temperaturas médias de chuvas irregulares e mal distribuídas durante o ano, com estações mal definidas. Galera, não, o clima tropical na realidade é o oposto. No clima tropical a gente tem as estações muito bem definidas ao longo do ano. Tudo bem? Beleza? Então a 1, 2 e 3 estão corretas e a 4 está errada. O único gabarito que corresponde a 1, a 2 e a 3 como alternativas corretas é a letra C de casa, tá bom? Então número 4, letra C. Vamos lá. Questão 5. Considere as afirmativas. 1. A temperatura aumenta dos polos em direção ao Equador. Verdadeiro. A linha do Equador é a linha com maior volume de radiação solar e a linha que e a região onde a temperatura é maior. Então a temperatura tende a aumentar no mais próximo que você chegar da linha do Equador. Tá? 1 é verdadeiro. 2. A temperatura diminui à média que a altitude aumenta. Sim, quanto maior a altitude, maior a pressão atmosférica e com isso menor a temperatura. 3. A temperatura do litoral é regularizada pela proximidade das águas oceânicas. Sim, a proximidade com o litoral acaba fazendo com que as temperaturas sejam mais amenas, porque os índices de umidade são maiores. Tá? Então, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. 4. A temperatura do litoral é sempre mais alta que a do interior, não necessariamente. As áreas de interior podem ser mais secas e, por isso, podem ter temperaturas mais elevadas. Tá? Então, a 4 está errada. 5. Cidades localizadas em latitudes diferentes nunca apresentam temperaturas semelhantes. Galera, não necessariamente. Se você pegar o sul do Brasil e o norte o sul da América do Norte, né, a parte central da América do Norte, você vai perceber que as temperaturas são muito semelhantes. Você vai perceber que o sul da América do Sul e o norte da América do Norte são bem parecidas as temperaturas. Então, não necessariamente em latitudes diferentes você vai ter, é obrigatório você ter temperaturas diferentes, ter condições climáticas diferentes. Tudo bem? Então, as únicas corretas aí é a 1, a 2 e a 3, tá? Que correspondem no nosso gabarito é a letra A. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3, letra A, na questão 5, tá bom? Galera, vamos lá. Questão 6. Estados Unidos, Canadá e México criaram um bloco econômico denominado NAFTA, um de seus principais pontos é eliminar tarifas alfandegárias e obstáculos para a livre circulação de bens e serviços. A criação deste bloco compõe um quadro que aponta para uma das contradições socioeconômicas mais marcantes da globalização. Os elementos constituintes dessa contradição são, vamos lá, poder das empresas globais, ok? Desorganização da sociedade civil. Não, isso não é contraditório, cara. Isso aí, olha só, o que acontece. Esses elementos não fazem parte do NAFTA. Você tem a sociedade civil que faz parte do NAFTA é muito bem organizada, tá? E as empresas globais têm um poder muito grande. Incentivo à integração econômica, fragmentação da política pelo nacionalismo. Não, na realidade a política de lá é uma só, todos eles seguem o mesmo modelo político, né? O modelo democrata, capitalista e tudo mais. C. Facilidade para a circulação de riquezas, de bens, serviços e tudo mais, mas restrição à circulação de pessoas. Sim, está correto, ok? O México não pode, o cidadão mexicano não pode adentrar livremente o território americano nem o canadense, né? Então, o que acontece? Esse bloco, ele prega essa integração toda, prega que tem que haver uma aliança, porém, não há essa harmonia, né? Porém, essa harmonia fica faltando, tudo bem? D. Então a letra C vai ser o nosso gabarito, tá? Facilidade para a circulação de riquezas, restrição à circulação de pessoas, que são os elementos mais marcantes dessa contradição. D. Democracia nos países desenvolvidos, autoritarismo nas nações subdesenvolvidas. Não necessariamente as nações subdesenvolvidas sofrem com o autoritarismo, tá? Isso não é uma regra, então tá errado. Forte crescimento mexicano, aumento da pobreza no Canadá. Não, na realidade isso está ao contrário. Forte crescimento canadense e aumento da pobreza no México. Essas características estão trocadas. Tudo bem? Beleza? Questão 7. Então, ó, questão 6, nosso gabarito, letra C. Tudo bem? Questão 7. Em La Habana, dê olho nos novos negócios. Os novos negócios em Havana impulsionaram outro setor, até então pouco em voga na ilha. A publicidade. As histórias de pequenos empreendedores que deram certo foram a inspiração para a revista eletrônica mensal em La Habana, que chegou em seu 3º número em março desse ano.
O objetivo, segundo os seus criadores, é mostrar o que está acontecendo na cidade e as transformações no país, principalmente na capital. Cuba passou a ser um país socialista após a revolução ocorrida em 1959. Nas últimas décadas, porém, tem vivenciado mudanças derivadas da dissolução da União Soviética, dentre as quais estão citadas no trecho da reportagem. A expansão desses novos negócios cubanos está diretamente relacionada à expectativa da seguinte possibilidade. Galera, olha a data dessa publicação. 6/4/2015, tá aqui, adaptado do Globo, 6/4/2015. Esse período foi o período no qual, o período seguinte no qual o presidente Barack Obama estava já negociando o fim do embargo econômico cubano. Tá? Já haviam essas negociações dos Estados Unidos para terminar com o embargo econômico cubano. Então, na expectativa que esse embargo chegasse ao final, a propaganda ela tende a aumentar. Tá? E foi exatamente o que aconteceu. Vamos ver aqui as questões, né, que falam sobre essas possibilidades. A. Transformação da ilha em uma potência regional? Não. Cuba, atualmente, ela está bem estabilizada, ela não tem esse objetivo de se transformar numa potência regional. Tá? B. Expansão das multinacionais cubanas para a Europa. Galera, Cuba mal tem indústria, que dirá a indústria multinacional, né? C. Fim do embargo econômico norte-americano, que alguns meses depois da publicação dessa reportagem, de fato veio acontecer. Então aí nosso gabarito da questão 7 é a letra C, ok? D. Liberalização dos investimentos cubanos nos Estados Unidos, não, né? O embargo econômico seria para importar produtos americanos para Cuba e não o contrário, tá? Então a D está errada. E a E, entrada de Cuba no NAFTA e em outros blocos com os Estados Unidos. Não, também o fim do embargo econômico não é para tanto, não quer dizer que todas as relações estão têm retornado à harmonia, só as relações comerciais. Tá? Então, aí nosso gabarito da questão 7 fica sendo a letra C de casa, tá bom? Vamos lá. 8. Com uma idade de 102 anos, o Canal do Panamá liga os oceanos Atlântico e Pacífico, encurtando as distâncias entre o Ocidente e o Extremo Oriente. Tá? Galera, o Canal do Panamá é aquela ligação importante entre o Pacífico e o Atlântico, que encurta muito as distâncias de exportação para a costa oeste dos Estados Unidos e a Europa principalmente. Tá? Então vamos lá, no que se refere ao Canal do Panamá, verifica-se que a primeira tentativa de construção do canal foi iniciada pelos franceses, verdade, devido ao grande sucesso na construção do Canal da Nicarágua. Mentira. Tá? Por quê? Porque o Canal da Nicarágua ele vai ter o seu projeto iniciado anos depois, né? 2008, 2009, 2010, quando o Canal da Nicarágua começou a ser planejado. Então, não foi daquele período da construção do Canal do Panamá. B. O financiamento da construção do Panamá veio de dívidas externas entre Cuba e Estados Unidos. Não. Cuba não tem absolutamente nada a ver com a construção do Canal do Panamá, tá? C. Os Estados Unidos entraram em guerra contra os franceses para a apropriação dos direitos da construção do canal. Não, não houve uma guerra pela apropriação desses direitos. Como a França já não tinha mais recursos para construir esse canal, o projeto não estava bem elaborado, bem estruturado, eles deixaram para lá. E aí os Estados Unidos pediram que pudessem continuar essa construção. Os franceses, como já não tinham mais interesse na construção do canal, abriram mão e deixaram para os Estados Unidos. Não houve nenhum conflito em relação a isso. D. O canal foi construído pelos franceses e inaugurado pelos americanos. Não. O canal iniciou sua construção pelos franceses, mas ela não chegou nem à metade. Quem de fato terminou e inaugurou a construção foram os americanos. Letra E. A travessia do canal é feita por 3 eclusas, onde a água funciona como elevador, sendo o Canal do Panamá que garante a exportação de petróleo da América Latina. Sim, exatamente. Isso aqui ele explicou muito bem como funciona o Canal do Panamá. São 3 eclusas que funcionam como elevadores de navios e o Canal do Panamá é importante para retirar a exploração de petróleo que fica na parte oeste do continente americano para a Europa e também na América Latina. Tudo bem? Beleza? E o contrário, para enviar o petróleo que sai da Europa, né, que sai do Oriente Médio, para chegar à região oeste do continente americano. Tudo bem? Então aí nosso gabarito na questão 8 é a letra E. Show de bola? Vamos lá. 9. A América Central é a parte do continente americano que une a América do Sul e a América do Norte. Ao norte é limitada pela península de Yucatán, no México, e ao sul pela Colômbia. É dividida em 2 partes, istmica, parte continental que liga a parte sul com o norte da América, e insular, ilhas. Compostas por países subdesenvolvidos, tem sua importante atividade econômica baseada na
Galera, a gente sabe que devido ao pequeno território dos países da América Central, né, devido ao atraso da sua descolonização, devido a todos esses fatores, hoje o que predomina na América Central é a agricultura de subsistência, a produção agrícola. Eles não têm nada favorável à produção além do seu clima. Então, o espaço não permitiu a instalação de grandes indústrias, o atraso econômico também não facilitou essas relações. Então, hoje, a produção agrícola vai ser a principal atividade da América Central, que corresponde no nosso gabarito à letra D de dado, produção agrícola. As outras alternativas não fazem parte, até existem em pequena escala em alguns países da América Central, mas não são atividades representativas. Tá? A atividade que mais representa a América Central é a produção agrícola aí da letra D, desculpa. Questão número 10, vamos lá. Leia. Número 1. As pequenas Antilhas abrangem várias ilhas de pequena dimensão, entre elas Anguila, Antígua e Barbuda e Guadalupe. Tá certo, número 1. Tá? As pequenas Antilhas são algumas ilhas da América Central que ficam ali de pequenos territórios próximos de Cuba. Tudo bem? 2. Na América Central continental, todas as unidades políticas são independentes. De fato, tá? Todos os países da América Central continental são independentes, não são dominados por nenhuma outra nação, nenhuma outra potência. Então também a 2 está correta. 3. Na América Central insular, além de países independentes, existem territórios, ilhas ou arquipélagos pertencentes ao Reino Unido, França, aos Países Baixos e aos Estados Unidos, que são, na verdade, lembranças do colonialismo dos séculos anteriores. Também está correta, né? Essas ilhas que são dominadas por outros países, elas são tão pequenas, com uma população tão pequena, que a atividade econômica ali não consegue se sustentar sozinha, né? O país não consegue se sustentar sozinho. Né? Então, o que acontece? Eles precisam do apoio de outros países. Então, por isso, eles não são totalmente independentes. Então, a 3 também está correta. Então, assinale a alternativa correta. Letra D, todas estão corretas. A 1, a 2 e a 3 também estão corretas. Tudo bem? Galera, espero ter ajudado vocês. Tá? Espero que vocês consigam tirar uma boa nota aí com esse estudo do pé. Tudo bem? Valeu e até a próxima.